Boa tarde, hoje é dia 30 de junho, estamos aqui para mais uma aula do oitavo ano, relacionado então a dar continuidade ao PET. A gente vai começar agora o PET número 2, o segundo mês do PET aí, então na semana um, dando ainda continuidade à matéria, ainda servindo para vocês do oitavo B com uma revisão do que a gente já havia visto em sala. Essa foi uma das últimas matérias que nós trabalhamos em sala de aula antes de começar a questão da pandemia, que é sobre Revolução Francesa. Bom, o Peixe está trazendo aí, logo de cara para vocês, o que foi essa Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela vai ter como uma das principais razões para ela ter acontecido justamente a divisão estamental da sociedade na França naquele momento. A sociedade naquele momento era dividida entre o clero, nobreza e povo. Tem até uma questão aí do PET, vocês podem achar informações variadas, até achei estranho uma questão sobre essa, mas vocês vão achar porcentagens variadas aí que quanto era a composição por cento de cada grupo aí desses agrupamentos entre clero, nobreza e povo. Acredite-se que na época da Revolução Francesa, 1% da população na França representava pessoas do clero, tá? 2% da nobreza. E os outros 97% era o povo. Desses grupos, clero e nobreza têm uma série de privilégios, inclusive o de não pagar impostos. Uma outra coisa que eu até conversei com os meninos que acabaram de me ligar, tirando dúvida da questão número 3, é que clero e nobreza também são os principais grupos políticos da França nesse contexto. Isso porque todas as decisões políticas passavam primeiramente do rei. Mas, se o rei eventualmente quisesse fazer uma consulta ao povo para, por exemplo, colocar um novo imposto para ser cobrado, essa ideia era votada então entre os estamentos, clero, nobreza e povo. Cada um com direito a um voto. Então é um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para o povo. Eu estou dando esse exemplo do imposto porque foi o que realmente aconteceu na França. O rei francês, Felipe XVI, propôs formar um novo imposto na França. A França passava por uma péssima situação econômica, tinha várias dívidas por conta da guerra, mas ao mesmo tempo tinha que sustentar uma nobreza ali que fazia ela gastar muito dinheiro por conta disso. E o rei, então, se propôs a querer inventar um novo imposto, que deveria ser pago, então, pelos 3 estamentos: clero, nobreza e povo. Quando esse imposto foi para essa votação, clero e nobreza votaram contra, porque eles sempre votam pela manutenção dos seus privilégios. Então, é sempre uma eleição que dava sempre 2-1 a favor de clero e nobreza, e o povo sempre saía ganhando. Foi diante disso que estourou, então, a Revolução Francesa, que vai ter como uma das suas grandes influências o iluminismo, que vai pensar numa sociedade mais igualitária, que as pessoas tenham mais direitos e que os direitos sejam iguais para todos. Todas as pessoas devem ser julgadas de maneira igualitária. Além disso, uma das exigências era a maior participação de todos na vida política do país. Isso vai contra o absolutismo, ou seja, quase todas as leis, quase todas as ordens, quase todos os mandos e desmandos partiam do monarca. Até tem uma questão que é justamente a questão 3, que está falando sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma das primeiras inovações que a Revolução Francesa teve nesse momento. O que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão traz? Em resumo, ela traz que
a lei deve garantir os direitos naturais do homem. O que são esses direitos naturais? Direitos que todo homem nasce já tendo esses direitos segundo o pensamento iluminista, que seria o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, o direito à expressão, se expressar, e o direito de participação política sem repreensão de qualquer pessoa. Se você, antes disso, se você falasse mal do monarca, mal de um rei, você estaria suscetível a ser preso e morto por conta disso. Então, isso é classificado pelos iluministas como um direito natural. E essa declaração vai trazer, então, uma série ali de apontamentos que vão servir como base para a montagem de todas as constituições subsequentes a elas. Por exemplo, a Constituição brasileira tem um dos seus principais parâmetros lá, garantir a propriedade privada. Isso porque antes, no Estado absolutista, se chegasse o rei na sua casa exigindo que você saísse da sua casa porque ele queria ocupar aquela casa, você teria que sair. Porque era uma lei do absolutista que tudo que está na terra do rei pertence ao rei. Ou seja, a casa que você construiu não é sua, porque ela está em cima da terra do rei. Hoje em dia, com essa garantia da propriedade privada, nós sabemos que se nós pagarmos os impostos relativos à casa, se a gente paga o financiamento da casa, o aluguel da casa, se a gente não cometeu nenhuma infração, a casa é nossa por garantia. Não tem lei do mundo que pode tirar essa casa de você. Então, essa é só uma das coisas que é garantida através da Constituição e que tem como inspiração justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que existe uma controvérsia aí, que é em relação às mulheres, que é uma das questões do exercício, e aos escravos. Como o próprio nome diz, é direitos do homem e do cidadão. Ser cidadão na sociedade francesa no final do século XVIII, início do século XIX, é ser homem, não é ser mulher. Isso porque a França ainda não tinha passado pela questão da Revolução Industrial. Então a participação da mulher na economia é inexistente. A mulher não participava na economia das casas. As casas eram sustentadas pelos homens. Eram os homens, então, que contribuíam com os impostos, eram os homens que contribuíam participando da política, uma coisa que também era vedada às mulheres. Então, o que é ser cidadão? Nesse momento é ser homem, é ser alguém que contribui financeiramente para a sociedade. Essa visão sobre a mulher ela só vai se alterar quando a Revolução Industrial ela for um processo mais universal, se espalhando por outras regiões da Europa e do mundo como um todo. A partir do momento que a mulher começa a contribuir financeiramente para os lares, ela passa a ter, então, uma importância econômica e política. E aí ela começa a adquirir certos direitos. O mesmo pode se dizer para os escravos. Os escravos podem até ser homens, mas eles não são a mesma condição de homens tratados aí pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tanto é verdade que a Revolução Francesa estoura em 1789. A questão da escravidão começa a ser discutida só a partir de 1791, 2 anos depois. Ou seja, não se considerou todas as pessoas ali iguais perante a lei. Então essas são duas controvérsias aí que tem nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, bem como a Constituição Francesa montada nesse início da Revolução Francesa. Bom, a partir do momento em que forma-se então um governo constitucional, uma monarquia constitucional, que limitaria ali o poder do rei às decisões da Assembleia Legislativa da França, houve então a divisão desses grupos em partidos políticos, tá? São eles girondinos
jacobinos e pântanos. Os girondinos representariam, nesse contexto, a alta burguesia. São pessoas que queriam as mudanças, mas que não querem mudanças radicais. Aceitam que exista um rei, desde que limitados pela Constituição, e que essa Constituição garanta a segurança dos seus negócios. Há um outro direito natural aí que o iluminismo prega e que a Declaração dos Direitos do Homem também assegura, é justamente o direito à segurança. Então, os girondinos, eles representam o grupo que menos querem mudar a sociedade. Eles já adquiriram o que eles queriam, que era a Constituição, o rei está limitado ali por uma Constituição, e para isso basta para eles. Havia o grupo radical, que eram os jacobinos. Os jacobinos querem mudanças totais, eles querem reforma agrária, ou seja, pegar as terras e repartir para quem precise, eles querem que o rei deixe de existir, que forme-se uma república e que todo mundo consiga participar geral. Os jacobinos são representados, então, pelas camadas operárias urbanas e pelo campesinato, ou seja, os trabalhadores rurais. E, por fim, a gente tem os pântanos, que não são nem radicais e nem conservadores. Estão ali em cima do muro. Ora, eles tendem a ser radicais, ora, eles tendem a ser mais conservadores. Esse negócio de jacobinos, girondinos e pântanos, eles ficaram representados também pelo posicionamento que eles sentavam na Câmara Legislativa. Os girondinos geralmente se sentavam à direita da posição lá da bancada, tendo o rei sempre como referência. Então, quem sentava à direita eram os girondinos. Quem sentava à esquerda, os jacobinos. E os pântanos é quem sentavam no centro. E é por isso que a gente hoje em dia fala de partidos de direita e partidos de esquerda, e partidos que são centro. São justamente esses mesmos posicionamentos. A direita tende a ser mais conservadora, tende a garantir seus privilégios de alguma forma. Era o que a alta burguesia na França queria naquele momento. A esquerda, partidos de esquerda, tendem a haver mudanças radicais, tendem a haver uma diluição da riqueza, uma distribuição melhor da riqueza. E para isso pretende-se fazer mudanças gerais, mudanças radicais. É o que são os partidos de esquerda, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E existem os partidos que ficam em cima do muro, que estão sempre apoiando quem está no poder. Se a maioria uma vez era de jacobinos, vão apoiar os jacobinos. Se a maioria passa a ser, então, de girondinos, vamos apoiar os girondinos. Ou seja, é quem tenta ganhar de todos os lados aí nessa disputa política. Por exemplo, para a gente dar um exemplo prático dos partidos políticos brasileiros, girondinos, que seriam à direita, a gente pode colocar aí partidos como PSDB, por exemplo, o DEM, por exemplo, o antigo partido do presidente, que era o PSL, também entraria nessa da partidos de direita, ou seja, são partidos mais conservadores nas suas propostas. Já os partidos de esquerda aqui do Brasil, a gente pode pegar o PSOL, o PCB, o PT, esses são partidos de esquerda, eles querem mudanças radicais. Mesmo que a sua ideologia são formadas dessas formas, mas quando estão no poder, podem não apresentar essas ideologias. Já os pântanos, ou os partidos de centro, aqui do Brasil, a gente pode pegar como melhor exemplo disso o MDB, tá? É um partido que sempre tenta seguir a maré. Certinho, gente? Então, a matéria de hoje ainda é curtinha, ele não trabalhou tanto aí sobre os eventos da Revolução Francesa, mas quem quiser acompanhar, tem o livro didático, tem aquele material que eu comecei a passar no quadro para vocês antes da gente entrar de isolamento por conta da pandemia. Então é só acompanhar por lá, ou qualquer coisa é só me perguntar, tanto pelo grupo quanto nas mensagens pessoais. Pode ligar também
pelo WhatsApp, caso alguém precise falar, precise de uma explicação melhor. Gostaria de dar um recado para vocês quanto às atividades. Teve gente que começou a fazer atividade e parou de mandar, teve gente que eu sei que pegou a apostila na escola, então daqui a alguns dias a Patrícia e a Maísa vão estar mandando para a gente corrigir essas atividades. Então, para esse pessoal que eu ainda não peguei atividade, não recebi um feedback, continuem fazendo, façam quem não fez, botem esse patch 1 e esse patch 2 em dia, porque quando a gente voltar, seja esse ano ou seja o ano que vem, nós vamos ter que dar conta de ter todo esse conteúdo aplicado, porque senão não haverá aprovação, enquanto não for fechado tudo isso. Então, é importante que vocês façam, porque se a gente voltar, vai ter que fazer num contraturno, ou seja, na aula de educação física, no intervalo, vocês vão ter que tirar tempo do descanso de vocês para fazer esses patches. Então, é pior. É melhor fazer agora, que não está tendo muita coisa para fazer mesmo. É o que eu sempre falo, ensino remoto ou ensino à distância, a principal característica que deve ter é disciplina. Então, vocês têm que ter disciplina. Do mesmo jeito que vocês iam para a escola e ficavam lá 4 horas na escola, vocês têm que separar um tempo para vocês fazerem essas atividades. São menos disciplinas agora por dia. Então, tirem um tempo, uma ou 2 horas, para fazerem essas atividades e pronto, tá? Para os alunos que estavam fazendo tudo certo, continuem fazendo. Não percam o ritmo, não. Continua desse jeito, que estava bem legal o jeito que vocês estavam fazendo, tá? Agora vai começar uma série de matérias inéditas, tá? Que a gente até então não tinha trabalhado. 1 hora ia acabar essa revisão, né? Até então estava sendo tudo revisão. Semanalmente, eu vou tentar postar o vídeo, porque as aulas da Rede Minas não estão sendo tão boas assim para seguir. Então, hoje, por exemplo, foi ensino religioso, né? Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo também. Mas eu vou tentar gravar agora toda semana um vídeo. E também na semana seguinte, vou colocar sempre a correção dos exercícios, tá? Não façam de qualquer jeito. Faça do jeito correto, não faça só por fazer. Faça pesquisando, lendo, questionando, perguntando caso tenha dúvida, porque a gente está aqui justamente para atender vocês, tá? Na quarta-feira, caso alguém pergunte, é um dia que eu tenho muita coisa para fazer da outra escola, então eu acabo meio que me ausentando do WhatsApp, tá? Mas na quinta eu volto com tudo, vocês podem mandar qualquer pergunta que eu vou respondendo aí para vocês completarem essas atividades. E hoje também, que é o dia que eu realmente tiro por conta das aulas do Estado. Espero que vocês fiquem bem, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Qualquer coisa, então, como eu disse, é só mandar para mim questionamento que eu respondo. Ok, gente? Então, eu vou me despedindo aqui. Até o vídeo da próxima semana. Falou!